Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração. Ei, Erene tu Kyrion, Shalom Adonai, a paz do Senhor em grego, a paz do Senhor em hebraico. Uma boa tarde, sou seu irmão em Cristo, Diego Fernandes. E hoje nós iremos falar sobre o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a pergunta, especialmente desse vídeo, é: Deus amou o mundo, significa que Deus amou toda a humanidade? Ou Deus amou o mundo, significa que Deus amou pessoas de várias partes, ou pessoas de todo o mundo? Pessoas de todo o planeta, ou todas as pessoas do planeta, toda a humanidade? Então, vamos analisar. Bom, primeiro nós precisamos entender que a palavra mundo é o grego cosmos. E o grego cosmos, ele pode ser aplicado ao planeta Terra, ao universo. Muitas vezes nas escrituras ele significa pessoas salvas, muitas vezes ele significa pessoas réprobas, muitas vezes ele significa o sistema da humanidade. Como nós vamos entender qual a aplicabilidade da palavra cosmos, da palavra mundo em cada texto bíblico? Bom, primeiro passo, eu não posso partir do princípio de que eu vou ler o texto com as lentes embaçadas do dogmatismo religioso ou com as lentes embaçadas da minha tradição teológica. Então eu preciso me desprender, fazer da minha mente um caderno em branco, para que eu venha compreender todo o texto bíblico, para que eu venha compreender o texto bíblico que eu estou estudando, a palavra que eu estou estudando. Dito isto, eu não posso simplesmente, por ser arminiano, dizer: esse texto fala que Deus ama toda a humanidade, acabou, porque eu sou arminiano. Eu preciso estudar esse texto, entender o contexto, fazer uma análise com um aparato crítico textual, muitas vezes geográfico, histórico. Eu preciso estudar, fazer realmente uma exegese desse texto, ir a fundo, e não me prender à caixa doutrinária, à caixa teológica da qual estou inserido. Esse texto de João 3,16, nós precisamos começar analisando, como qualquer outro texto, primeiramente o contexto. Lá no versículo 15, está escrito que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. Está falando da crucificação de Cristo. Que assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Então o primeiro ponto é o contexto. Vamos analisar que Jesus está comparando a sua morte à serpente, que nós conhecemos por Neus, está lá no livro de Números, no capítulo 21. Você vai conferir Números 21, 4 ao 9. Números 21, 4 ao 9, você vai conferir a história em que o povo israelita havia pecado, havia murmurado contra Deus, contra a sua liderança, e Deus puniu o povo israelita por esse delito, por este pecado, enviando serpentes que os morderam, que os mordiam. E eles reconheceram: Moisés, precisamos de ajuda. E Moisés fala com Deus, e Deus manda que Moisés levantasse essa serpente de bronze. E todo aquele que olhava para a serpente era curado. Eu quero que você entenda, o primeiro ponto do contexto é que a serpente não foi construída apenas para aqueles que seriam curados. Ela foi construída para todos. Todos que estavam lá tinham oportunidade de olhar para a serpente, mas eficazmente só eram curados aqueles que olhavam para a serpente. Dito isto, eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil, mais simplista, mais simples. A serpente foi construída para todos. Todos, eu estou me referindo naquele momento especificamente aos judeus. Todos, a serpente estava lá para todos, e todos podiam olhar para a serpente. Se alguém não quisesse olhar para a serpente, não seria curado, mas a serpente estava lá para ele. E quem olhava para a serpente era curado, ou seja, a serpente estava para todos. Obviamente, nesse contexto, eram apenas judeus. Agora, aqui na aliança neotestamentária, João
ele escreve e ele fala as palavras de Jesus. Jesus disse, olha, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está fazendo um paralelo, ele está dizendo assim, olha, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, e todo aquele que olhar para a cruz, todo aquele que olhar para mim, vai ser salvo. É o que ele diz, porque Deus, aí ele vem para o versículo 16, isso é João 3,14, ele vem para o 16, porque Deus amou o mundo, eu estou já indo para o 16 porque é o tema, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse crer é como se fosse você olhando para a cruz. É como se fosse, naquele tempo, olhando para a serpente. É você olhando para a cruz. É como se fosse no passado as pessoas olhando para a serpente. Algo interessante, eu vou abrir um parênteses sobre esse crer, que esse texto está no tempo auristo. E esse crer, ele é um crer contínuo, quer dizer, crer e continuar crendo. Não é crer e acabou, é crer e continuar crendo. É que o tempo auristo não tem, como nós traduzimos perfeitamente para o português, mas de uma forma mais sucinta, mais breve, seria isso aí, crer e continuar crendo. Mas voltando à questão do amor, Deus amou a todos ou Deus amou a pessoas de todo mundo? Bom, pelo contexto que Jesus disse da serpente lá de Números, nós entendemos que esse Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando com o judeu que entendia que o povo judeu era um povo eleito, especial, e que por questão étnica seriam salvos. Inclusive, isso é um adendo muito importante para você entender Romanos capítulo 9. O livro de Romanos inteiro, na verdade, especialmente o capítulo 9. O judeu acreditava que por ser israelense, por ser judeu, era uma garantia de salvação. E agora Jesus está dizendo que não, que todo o mundo pode olhar para a serpente, como lá em Números. Ou seja, que agora todo o mundo pode olhar para a cruz. E que quem olhar para a cruz, quem olhar para Jesus, que é o crer de João 3,16, esse será salvo. Porque eu entendo também que esse texto não está falando de pessoas de todo mundo, ou apenas de salvos. Deus amou os salvos. Deus amou os salvos de todo mundo. Por que eu não entendo assim esse texto? Primeiro porque, eu já falei, a serpente não foi construída para os curados, ela foi construída para curar. Ela não foi construída e somente X pessoas, Y pessoas poderiam olhar para a serpente, mas todos podiam olhar para a serpente. Agora, eficazmente eram curados aqueles que olhassem, assim como eficazmente é salvo aquele que crê no Evangelho. Esse texto em grego, ele é hotos-gar egapsen, hoteoston cosmos. Todo esse texto ele está no tempo auristo. A palavra amor, ela é traduzida no passado para o português, mas esse texto ele está no tempo auristo do grego, como eu falei. Ele amou e continua amando a humanidade. Esse é um texto que está no tempo auristo. Em português é muito difícil explicar, mas é um sentido de continuidade. Ele continua, amou e continua amando. Quando nós olharmos um pouco adiante nesse texto, ele vai dizer que Deus, versículo 17, não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por Jesus. E aí ele fala, mas a condenação é esta. Ele fala, olha, eu enviei meu Filho para o mundo não para condenar a humanidade, mas para salvar. Mas a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, observe que o texto está falando já da condenação, que o propósito divino não era condenar, não foi condenar, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Note que a condenação não está atrelada a uma rejeição de Deus por alguns, não está atrelada a Deus não amar alguns, está atrelada muito pelo contrário, está atrelada ao amor dos homens ser maior às trevas do que a luz. Graça e paz, espero ter contribuído de alguma forma. Deus os abençoe rico e poderosamente.